lembrar disso. Bom, tendo dito isso, irmãos, vamos nos voltar aqui para a nossa sétima palavra, que define talvez o sétimo gomo, vamos colocar dessa forma, do fruto do Espírito Santo. Né? A gente vê em Gálatas, capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e agora a palavra fé. E é interessante que o 7, dentro daquele contexto de numerologia bíblica, é o número da perfeição, é considerado o número de Deus. Né? E essa aqui, irmãos, essa palavra tão curta, 2 letrinhas só, é uma das palavras talvez mais comuns que nós encontramos no Novo Testamento. No grego, essa palavra é pistis. Ela, a fé, nós sabemos, a fé salvadora, ela envolve confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, a entrega da nossa vida a Jesus e envolve também a obediência à vontade de nosso Senhor. Então, essa é a fé salvadora que engloba todos esses aspectos. Né? A gente pode, numa outra forma de analisar a fé salvadora, a gente pode dizer que a fé abrange o intelecto. Então, é nesse sentido, por exemplo, que Judas escreveu a sua epístola, quando ele diz que ele está escrevendo a respeito da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé, ele fala da fé intelectual, do conteúdo da fé. Nesse sentido, a gente pode dizer crença, certo? Ou seja, para que nós possamos ser realmente chamados de cristãos, nós precisamos dar assentimento a um conjunto de afirmações. A gente vê logo cedo na vida da igreja, a igreja tentando sistematizar isso. O que define assim, o mínimo que pode ser, que precisa ser feito para que você seja chamado cristão? E aí tivemos a época da elaboração dos credos, dos quais o mais famoso é aquele que nós conhecemos de cor, chamado credo apostólico. Né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em seu Filho Jesus Cristo, né, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, etc. Então, é um conjunto de coisas que eu preciso dizer. Eu creio em todas essas coisas, né? Essas verdades que precisam ser cridas, são verdades comuns que precisam ser cridas por todos nós. Abrange também, a fé abrange a nossa vontade, ou seja, eu voluntariamente me apresento a Cristo para servi-lo como o Senhor da minha vida e me submeto a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, e a fé também, o terceiro aspecto, ela abrange as nossas emoções. Começa com a tristeza pelo pecado e pela tristeza sempre que nós pecamos, mas também com a alegria de saber que nós estamos servindo a Deus e a alegria de saber que nós estamos andando no caminho que conduz à vida. Né? Mas, irmãos, a fé aqui, nesse versículo 22, ela não tem esse significado de fé salvadora. A fé salvadora é aquilo que os teólogos chamam de virtude teológica ou virtude teologal. Né? São três as virtudes: fé, esperança e amor. Né? A fé como virtude teologal seria, digamos, a base do nosso relacionamento com Deus. Né? Mas a lista que o apóstolo Paulo apresenta aqui no versículo 22 não é uma lista de virtudes teologais, mas é uma lista de virtudes morais, de virtudes éticas. Né? E as virtudes éticas, elas dizem mais respeito não ao nosso relacionamento vertical, mas elas dizem mais respeito ao nosso relacionamento horizontal. Né? Elas estão mais ligadas aqui, digamos, ao que a gente costuma chamar de a segunda tábua da lei. Né? E é nesse sentido, então, aqui, que a fé ela foi traduzida para o latim com a palavra fides. Fides. É nesse sentido, nesse segundo sentido, que o apóstolo Paulo está aqui usando essa palavra. Né? Ela também, quem é do direito, né, lembra da palavra fidúcia, né, de fiduciário, de onde vem a palavra fidelidade, ou uma pessoa confiável.
né? Tem como é que é? Henrique, depósito fiduciário, alguma coisa assim, não sei, não me lembro a palavra certa. Então, uma pessoa que tem credibilidade para guardar alguma coisa, né? Então, uma pessoa fiel aqui é uma pessoa digna de fé, no sentido de digna de crédito. Você pode depositar a sua confiança nessa pessoa. Ou seja, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está usando aqui essa palavra. Existem muitas outras ocorrências da palavra fé nesse sentido no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 23, onde Jesus acusa os fariseus de darem os dízimos, né, de forma muito meticulosa, mas esquecendo dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Né? O que Nosso Senhor estava dizendo aqui é que os fariseus eles estavam dando extrema importância aos aspectos cerimoniais e mais superficiais da lei, enquanto eles desprezavam as virtudes éticas. É a mesma coisa que talvez alguns crentes façam com relação aos dons, né? Enquanto eles pensam nos dons como ou uma pessoa que manifesta algum tipo de dom como uma pessoa santa, quando ele precisa descobrir que não são os dons que nos fazem santos, mas são o quê? É o caráter, certo? É o caráter. São essas virtudes, é o fruto do Espírito Santo que faz com que a gente seja, digamos assim, santo, que demonstram a santidade de uma pessoa. Né? E nós podemos aprender um pouquinho mais sobre o que o apóstolo está querendo dizer aqui, quando nós examinamos o adjetivo no grego correspondente a essa palavra. Ou seja, Paulo usou aqui a palavra pistis, fé, né? E tem o adjetivo que é pistos ou pistos, né? Que é fiel, fidedigno, confiável. Pistos também pode ser traduzido como crente em alguns lugares. Né? Então, pistos aqui é a palavra que é normalmente usada em conexão com a própria palavra de Deus, né? Com as escrituras sagradas. Nós vemos Paulo fazendo várias declarações, iniciando assim, ó, pistos logos. Pistos logos. Ou seja, o que é pistos logos? Trocando, né? Seria igual ao inglês, logos pistos. O que é? Palavra fiel. Palavra fiel. O que Paulo está querendo dizer com isso? Por exemplo, 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel, pistos logos, e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, como diz o Henrique logo no início, dos quais eu sou o principal. Agora eu tenho que disputar com Paulo, né? Qual é o principal? Né? Mas esta é uma pistos logos, palavra fiel. O que Paulo está querendo dizer com isso? É mais ou menos o seguinte: olha, eu vou fazer agora uma declaração que é fidedigna. Você pode ter certeza de que ela é realmente verdadeira. Ela é digna de aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 3,1, mesma coisa. Esta é uma palavra fiel. Ou seja, pode crer que é assim. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui é interessante, abrindo um parênteses, né? Tem muita gente que diz assim, conta aí como você foi chamado ao ministério. Como se fosse assim algo sobrenatural, Deus falou comigo, né? Ouvi uma voz audível, não sei, coisa assim que vale. Mas reparem, Paulo não está dizendo ninguém sendo chamado ao ministério aqui, ele está dizendo alguém querendo ser presbítero, ou episcopos, né? Bispo. Se você realmente quer ser um bispo, você está querendo uma coisa muito boa. E isso é uma palavra fiel. Não fui chamado. Em outras palavras, né? Porque depois a gente vai dizer, se você está querendo, é porque Deus fez com que você quisesse. Mas aí é uma outra coisa. Né? Em 4, 9, 10, ele diz a mesma coisa.
né? Ele diz que o serviço cristão ele vai ser realizado em meio ao sofrimento. Ele diz, essa é uma palavra fiel. Pode ter certeza disso, é verdade, né? É, então, existem muitas passagens na Bíblia onde essa palavra, né, é usada, né? Jesus, por exemplo, ele usa em Mateus 24:45 essa palavra para descrever o servo que é posto por administrador da casa toda, um servo fiel. Ele também usa a palavra como um elogio aos servos aos quais o Senhor conferiu 2 e 5 talentos, né? Na parábola do mordomo infiel, né, Lucas 16, Jesus vai dizer assim: quem é pistós, fiel no mínimo, também é pistós, fiel no muito. O que ele está querendo dizer com isso? Você, por exemplo, arruma o seu quarto, faz a sua cama, né? Lava a sua louça, as tarefas domésticas, ou alguém precisa ficar sempre em cima de você, né? Como às vezes certos jovens. Você chega na hora certa? Você é pontual? Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que o nosso caráter ele é manifestado nessas coisas básicas, elementares. Aquilo que eu às vezes falo com os irmãos, etiqueta. A ética das pequenas coisas, nas ações ordinárias, não por feitos extraordinários, mas é por aquilo que você faz no dia a dia, como você se conduz no seu dia a dia. Você é fiel nessas coisas comezinhas, ordinárias. Não é? Então, o homem que é pistós, que é fiel, que é confiável, que é digno de crédito no trato dessas coisas, o homem que é fiel na guarda dos bens alheios, Jesus diz, se você não for fiel nisso, como que você vai receber os bens eternos? Mas no livro de Apocalipse que essa palavra pistós vai se revestir de, digamos, um significado ainda mais profundo. Vamos ver aqui, por exemplo, Apocalipse 2, verso 13. Diz o Senhor Jesus: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Sabe o que quer dizer aqui fiel testemunha no original? Mártir pistós. Não sei se vocês sabem que no grego testemunha é mártir, né? E ele continua: o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós sabemos que o livro do Apocalipse foi escrito numa época em que a igreja estava sofrendo uma grande perseguição, né? E nesse contexto, uma das virtudes mais dignas, mais elevadas, é a capacidade de sofrer o martírio. Eu sempre lembro de João Calvino pegando a pena para escrever uma carta a um grupo, se eu não me engano, de 5 franceses, cristãos franceses, que tinham sido sentenciados à morte na fogueira. Estavam presos, esperando a execução da sentença, e Calvino pega a pena, né, molha lá na tinta e começa a escrever. E ele começa a escrever mais ou menos assim: visto que a vocês, meus queridos irmãos, foi dada a grande honra de selar o seu testemunho com o próprio sangue, e aí ele continua a escrever. Então Jesus sabia que os cristãos dessa igreja aqui, a igreja de Pérgamo, estavam vivendo num lugar onde havia uma grande perseguição. Mas o próprio Senhor Jesus está elogiando essa igreja, dizendo: vocês estão sendo fiéis. Ou seja, vocês não negaram a fé, vocês retiveram o meu nome, vocês não negaram o meu nome. E, irmãos, a gente sabe, tem um provérbio que diz, né, que quando o navio está afundando, quem são os primeiros que abandonam o navio? Os ratos, né? Os ratos, né?
Então, em tempos de perseguição, a gente vê aí no livro do Apocalipse, Jesus está chamando os seus à fidelidade. Essa palavra aqui, como um dom do Espírito, como um fruto do Espírito, melhor dizendo. Ou seja, o livro do Apocalipse está dizendo o tempo todo: seja fiel até a morte. Em outras palavras, ainda que você tenha que morrer. Essa é uma boa tradução. Mesmo que você tenha que morrer, seja fiel. Em outras palavras, num português, né, eu acho que é aquela coisa que a gente diz, né? Mas, João, você não pode dizer assim. O quê? Não abandone o barco. Não abandone o barco. Então, seja fiel. Não negue o meu nome. Não esconda quem você é. Lembra de Lucas 9, 22? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, irmãos, como eu disse aqui, essa é uma virtude ética, não uma virtude teológica. É uma virtude horizontal, não uma virtude vertical. Mas reparem aqui, se você não for fiel ao seu Senhor Jesus, como que você vai ser fiel ao seu irmão? Como que nós seremos fiéis uns aos outros? Impossível. Lembram que a segunda tábua depende da primeira, né? É derivada da primeira. Ou seja, por que eu tenho que fazer tudo aquilo? Porque Deus me ordena que eu faça. Né? Então, nós vemos essa recomendação bíblica de fidelidade. Fidelidade, por exemplo, no ensino. Né? O ensino deve ser confiado, como diz 2 Timóteo 2,2, a homens fiéis. Em outras palavras, a gente pode dizer homens que preferem perder a vida do que ensinar coisas erradas. Fiel, mais uma vez, digno de crédito, digno de confiança. É assim que nós devemos ser. E aí, nós somos? Paulo, por exemplo, afirma que as mulheres devem ser sóbrias e fiéis em todas as coisas. 1 Timóteo 3,11. Mulheres são? Jovens são? Tem um texto, não me lembro agora onde está, mas diz que, se eu não me engano, Joás, ele foi fiel a Jeová durante todos os dias do sacerdote Atalia. O que significa isso? Enquanto o sacerdote, o sumo sacerdote, estava lá tutelando o jovem rei, ele estava andando na linha. Não bastou ele morrer, e aí ele revelou quem ele era. O que eu chamo assim de consciência externa. Já viu pais que são assim? Que estão toda hora cercando o filho para ele andar no caminho certo? Com medo. E aquela coisa que ele sabe que se ele deixar o filho ir, o filho vum, ou vum, né, pende para a direita ou para a esquerda. O que é isso? É uma consciência externa. Não é uma consciência, não é uma autonomia no bom sentido. Certo? A gente aprender a se governar a si mesmo de acordo com a palavra de Deus. Mas a gente precisa de alguém de fora o tempo todo. Então, preciso que a gente seja vigiado. Já se disse que caráter é aquilo que você faz quando ninguém te vigia. Né? Mas, acima de tudo, irmãos, essa palavra é uma palavra que descreve o próprio Deus. A Bíblia frequentemente vai dizer isso, né? Deus é fiel. Deus é fiel, como diz 1 Coríntios 10, 13, e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. 1 Tessalonicenses 24, Deus que nos chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu, para nos guardar irrepreensíveis até a sua volta. Em outras palavras, o que significa isso? Mais uma vez, você pode confiar nele. O que ele prometeu, ele vai cumprir.
E que seja assim também conosco, seus filhos, né? Que sejamos fiéis a Ele e que sejamos fiéis uns aos outros. Que sejamos conhecidos, espero que sejamos realmente conhecidos como pessoas confiáveis no trabalho, na escola, em casa. Às vezes eu fico pensando, né, dentro do casamento, a mulher não sabe a senha do marido, o marido não sabe a senha da mulher. Celular, segredos bem guardados. O que é isso, irmãos? Né? Então, que a gente seja conhecido como pessoas que sejam confiáveis. Podemos confiar. Né? O coração do seu marido confia nela e vice-versa. Né? Ou seja, pessoas que sejam sim, sim, não, não. A nossa palavra seja aceita, porque nós somos dignos de crédito. Né? Que sejamos, como diz assim, caracterizados por essa fidelidade inflexível ao nosso Senhor Jesus e à sua santa palavra. Fé, pistos ou pistós, como fruto do Espírito. Amém? Amém. Muito bem. Vamos ficar de pé? Vamos ter uma palavra de oração. Deus Santo, Pai querido, acima de tudo, Senhor Deus, te louvamos porque Tu és fiel. Não como se costuma cantar, fiel a nós, mas fiel a Ti mesmo, Senhor Deus, fiel à Tua palavra. E sendo assim, Senhor Deus, nós podemos descansar em tudo aquilo que o Senhor, por inspiração a Teus santos profetas e apóstolos, deixaste registrado, Senhor Deus, neste livro sobrenatural. E eu lembro, Senhor Deus, do profeta Davi: em me vindo o temor, hei de confiar em Ti, neste Deus cuja palavra eu exalto, ponho a minha confiança e nada temerei, que me poderá fazer o homem, Senhor. Então, Senhor, acima de qualquer outra coisa, que possamos descansar na Tua fidelidade. E também, Senhor Deus, te pedimos que esta fidelidade do Senhor seja infundida a cada um de nós, Senhor, como Teu atributo comunicável, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor Deus, de que por natureza própria, nós não temos nada de bom em nós mesmos, Senhor Deus. Tu constróis em nós todas essas coisas, Senhor Deus. E olhando, Senhor Deus, para as nossas próprias vidas, decorrido o tempo, Senhor Deus, do momento em que nós cremos no Senhor Jesus, nós podemos olhar para trás e te louvar, Senhor Deus, com alegria, porque Tu mudaste, Senhor Deus, e tens mudado o nosso coração. Tu tens quebrado, Senhor Deus, um barro e formado, Senhor Deus, um vaso novo em nossas vidas, Senhor Deus. Nós te louvamos por isso. Mas, ao mesmo tempo, Senhor Deus, quando olhamos para o futuro, quando olhamos, Senhor Deus, para aquilo que deveríamos ser, nós clamamos a Ti, Senhor. Quanto falta ainda, Senhor, para que sejamos, Senhor Deus, aquilo que Tu queres que sejamos, Pai? Tu sabes, Senhor Deus, que quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós nos entristecemos, Senhor Deus, porque sabemos que ainda não somos o que deveríamos ser. Mas, Senhor, nós te damos graças, porque se somos o que somos neste momento, só somos por causa da Tua graça, Senhor Deus, por causa do Teu poder que opera em nós, Pai. E assim, de glória em glória, Senhor, que possamos confiar no Senhor, de que o Senhor há de completar a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós, Pai Santo. Dá-nos, Senhor Deus, essa capacidade de perseguir essas virtudes, Senhor Deus, que temos estudado aqui, Senhor Deus, com muito cuidado, Pai Santo. E que não esqueçamos de nenhuma delas, Senhor. Que possamos nos dedicar, persegui-las, Senhor Deus, com afinco, Senhor. E só Tu podes nos dar, Senhor Deus, essa vontade, Senhor Deus, esse desejo e também, Senhor Deus, a capacidade, Senhor, de, tendo desejado, prosseguir em direção a esse alvo tão meritório, Senhor Deus. Ó Pai, dá-nos, Senhor Deus, essa capacidade, Senhor Deus, de seguir sem esmorecer
E se há algum de nós aqui, Senhor Deus, que está com esses joelhos trôpegos, Pai, que tu possas firmá-los, Senhor Deus, sobre os nossos pés, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, firmar os nossos passos, Senhor Deus, colocá-los, Senhor Deus, sobre a rocha e fazer com que nós andemos retamente, Senhor Deus, sem que o desânimo tome conta do nosso coração, sem que pendamos, Senhor Deus, para a direita ou para a esquerda, Pai Santo. Guarda, Senhor Deus, o teu povo, guarda a tua igreja, guarda, Senhor Deus, a nossa pequena comunidade, Senhor Deus. Fortalece, Senhor Deus, a tua igreja, e não somente, Senhor Deus, a nossa pequena comunidade, mas a igreja católica, Senhor Deus, a igreja espalhada, Senhor Deus, pelo mundo inteiro, Pai Santo. Leva-nos, Pai, em paz para os nossos lares, Senhor Deus. Guarda-nos, Senhor Deus, na tua santa e bendita presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e eterno de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, Pai. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo